Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar a tua opinião, vai se inscrever no canal, vai deixar o like. Mas, como eu falei, deixando a tua opinião, você participa, ainda que indiretamente. Mas como eu leio todos os comentários, não vai ser em vão. Eu quero a tua participação para que você diga para mim, Gil, teu pensamento está correto ou está incorreto? Antes de mais nada, eu queria te dizer que daqui a pouquinho, hoje sexta-feira, às 9h30, está começando a live lá na Boate Mosaico. Isso mesmo, lá na nossa Casa das Primas. E aí, eu queria dizer a vocês para participarem, ou lá diretamente, ou então que vocês estejam ao vivo ali na Twitch ou na Kik comigo, tá bom? Então vai começar por volta de 9h30, 10 horas essa live. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu botei aí o Boto com a camisa do Vasco na capa, mas é óbvio que ele não é Vasco. Não tenho nenhuma dúvida que ele não seja Vasco. Eu também não tenho nenhuma dúvida que ele esteja realmente se empenhando bastante para que o Flamengo seja campeão esse ano, de tudo. Acredito nele como profissional, acredito na gestão do presidente Bap, mas o Boto precisa entender que isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Quando eu falo aí do Vasco, estou querendo apequenar o Vasco, eu estou apenas querendo dizer para ele que ele chegou no Flamengo, mas me parece desconhecer a cultura do clube e quer mudar isso a fórceps. Quando eu falo a cultura do clube, eu estou falando dos torcedores do Flamengo, eu estou falando dos associados, dos conselheiros, estou falando até da imprensa, ou seja, de todos os stakeholders que orbitam ali o Flamengo. E o que é isso? Se o Boto estivesse com a metodologia de contratar por scout antes de 2013, aliás, eu não vou nem falar de 2013, mas de 2015, porque a reestruturação do Flamengo, para pensar aí, ela começou em 2013, quando esse mesmo grupo, incluindo o BAP, chegou lá no Flamengo. Ainda bem que eles chegaram no Flamengo. Mas o Flamengo começou a fazer contratações de peso em 2015, ali com o Guerreiro, depois veio o Diego, e aí em 2017 trouxe um monte de jogadores famosos para dentro do elenco, e assim por diante. Então, a torcida do Flamengo, ela se acostumou com grandes contratações. Muito ao contrário da torcida do Botafogo, que atravessou uma fase de penúria, chegou o John Textor e começou a realizar um trabalho através de scout, que acabou dando certo, mas ele tinha ali alguns gastos importantes de jogadores como Almada, como Luiz Henrique, que foram contratados e que impunham ali um ritmo técnico que compensasse uma falta de talento, eu diria assim, notória por parte do resto do elenco. O Botafogo contratou assim. Então, como o Botafogo foi campeão o ano passado dessa maneira, muita gente imaginou que talvez o scout fosse o caminho. E poderia até ser. O grande problema é que a primeira contratação por scout do Boto não deu certo e nem vai dar, que foi o Juninho. Então a torcida do Flamengo, ela fica sempre claramente avessa a esse tipo de contratação, simplesmente porque nesses últimos anos está acostumada a trazer grandes medalhões. Aí você vai chegar para mim e vai dizer assim, Gil, mas qual é a tua opinião sobre isso? Eu, Fernando, não gosto. Eu não gosto, mas torço para dar certo. Por exemplo, a contratação desse Mickey. Eu nunca tinha visto esse Mickey. Era uma grande incógnita. Era muito mais para não jogar bem do que para jogar bem, assim como o Juninho. Quando o Juninho chegou, eu falei assim, caramba, isso é uma incógnita. Mas é muito mais, eu diria, para não jogar bem do que jogar bem. Infelizmente, nós vimos o que aconteceu com o Juninho. Tomara ainda que ele se recupere e que esse vídeo aí fique velho daqui a pouquíssimo tempo, mas vai ficar realmente muito difícil ou muito baixa a probabilidade de que isso aconteça. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então, quando o Boto ingressa no Flamengo e passa a ter essa metodologia de contratação por scout, a torcida não vai gostar.
E aí, antes mesmo do cara chegar, a torcida vai lá e protesta. E aí vocês sabem, os veículos midiáticos vão alçar esse protesto, esses reclames, de forma que gere uma turbulência no Flamengo. Como eu falei para vocês, não estou querendo tirar o corpo fora, não. Não estou querendo dizer aqui que eu concordo, que talvez o Mickey fosse dar certo no Flamengo, como o Juninho, e que deu certo ali com o Igor Jesus do Botafogo, que ninguém conhecia, e outros jogadores também. Não, isso não cabe no Flamengo para mim. O Flamengo tem uma estrutura financeira, inclusive, que lhe permite trazer jogadores já experimentados, jogadores já consagrados e que, então, implementem dentro do time a experiência, a qualidade técnica que implementaram em outros clubes, o que também não significa que vai dar certo. Já aconteceram de vir vários medalhões para o Flamengo e que não lograram sucesso aqui também. Ninguém tem uma bola de cristal. Mas a torcida do Flamengo está acostumada com isso. Eu estou acostumado com isso. Então, quando, por exemplo, o Flamengo vende o Gerson, qual é a expectativa? A expectativa é que o José Botto traga um jogador que seja da mesma classificação técnica, física e emocional do Gerson. E me parece até que ele não vai trazer. E eu quero te dizer uma coisa, o Flamengo precisa desse jogador para poder substituir o Gerson. O Flamengo precisa realmente de um jogador para poder substituir o De Arrascaeta. O Flamengo fez uma excelente contratação agora, que foi o Jorginho. Excelente contratação. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai dar certo. Excelente jogador, o Flamengo precisa de jogadores como o Jorginho. Mas aí você vai dizer, Gil, mas são jogadores caros. Mas o Flamengo precisa se aproximar desses jogadores que tenham nível técnico, que venham a contribuir com o time dentro de campo. E não apostas. O Flamengo, nos dias de hoje, 2025, o Flamengo não precisa mais de apostas. Apostas, como eu falei, todos os jogadores são, mas de apostas com possibilidades remotas de lograr sucesso ali. Vocês estão me entendendo? Então, o Botto, ele precisa se alinhar com a cultura do Flamengo. O Botto também precisa entender uma coisa, que por mais que às vezes ele tenha razão, ele não pode ser tão ruidoso assim. O Botto não pode ser aquele gestor que foi em outras oportunidades, porque para mudar a cultura dos jogadores, para mudar tudo, eu não estou dizendo que ele tenha que ser leniente com o erro, como a outra gestão era, mas também não pode ser assim, eu diria, tão austero a ponto de ferir suscetibilidade dos jogadores. O Botto tem que chegar a um equilíbrio. O Botto tem que ser melhor, muito melhor do que o Braz, mas tem que chegar a um equilíbrio. O resultado disso tudo, e aí me parece, por ser o Botto também um companheiro que fala muito, porque eu acho que ele está falando muito, e essas falas exacerbadas, essas confissões que ele acaba, então, realizando para alguns jornalistas, põe o Flamengo em crise sem nenhuma necessidade, porque se você for parar para pensar, o Flamengo está ali na Copa do Brasil, o Flamengo está ali na Libertadores, o Flamengo está liderando o Campeonato Brasileiro, não era para tanto. Tem um outro ponto também que eu quero tocar, e eu já iniciei a minha exploração quando eu falei do Gerson. Vender o Gerson, o companheiro tem que trazer outro jogador do nível do Gerson. O ano passado, quando o Flamengo vendeu o Gabigol, o que eu falei foi o seguinte, eu falei, olha, nós só temos o Pedro, e o Pedro é um jogador que vai demorar a se readaptar aos campos de futebol em função da lesão dele. Eu disse isso e não era nenhuma novidade, mas parece que a gestão do Flamengo passada não entendeu assim. Aí venderam o Gabigol, a gestão que entrou sabia disso, que tinha que contratar um atacante, e acabou contratando por scout o Juninho, que não ia dar certo, totalmente avesso à cultura do Flamengo de já trazer jogadores prontos. Vocês estão entendendo de onde vem o problema? Agora tem a história do Pedro. Que ponto o Botto realmente estava falando a verdade quando disse que queria vender o Pedro? Aí tem as especulações que o Felipe Luiz não gosta do Pedro, tem uma história aí que ele não vai ser nem selecionado, tem coisas assim que de fato eu não gosto de falar para ser irresponsável, não sou irresponsável, mas
é preciso que nós ponhamos um ponto de interrogação para poder entender e opinarmos bem. No meu entendimento, dispensar o Pedro. No meu entendimento, o Pedro é titular absoluto desse time. Ou melhor, ainda que não seja, o Pedro é um jogador que precisa estar no elenco do Flamengo. Gil, o Gabigol já não estava jogando nada no ano passado. Isso aí, cada um vai pensar de uma maneira. Mas o que eu disse é o seguinte, então traz um jogador que seja do nível do Gabigol de 2019, de 2020, de 2021, 2022. Não, trouxe o Juninho. Trouxe o Juninho que não logrou sucesso aqui. Ou seja, o Flamengo perde mais o jogador. Quando o Flamengo dispensou o Everton Ribeiro no ano passado, eu falei assim, o Everton Ribeiro vai fazer falta, e vocês vão me desculpar, mas o Everton Ribeiro faz falta. Um jogador da experiência do Everton Ribeiro, da qualidade técnica do Everton Ribeiro, ele precisa vir, e o Flamengo não repôs. Então, toda vez que o De Arrascaeta está numa fase física difícil, toda vez que precisa descansar o De Arrascaeta, o Flamengo cai ali no meio campo, simplesmente porque não trouxeram. Na época do Everton Ribeiro e do De Arrascaeta juntos, eu já tinha dito que o Flamengo tinha que trazer 2 meias de criação de nível altíssimo para poder manter o ritmo qualitativo do time dentro de campo. E o Flamengo não trouxe, ao contrário, o que o Flamengo fez? Dispensou o Everton Ribeiro também, sem trazer outro. Então, o que está acontecendo com o Flamengo, meus amigos, é o seguinte, é que de 2019 para cá, promoveram, e aí, claro, a outra gestão, um esvaziamento de qualidade dentro do elenco, que precisa, naturalmente, ser recuperado agora pela gestão do BAP. E aí tem o Boto ali, que não entendeu ainda qual é a cultura do Flamengo. O resultado, o pessoal está cornetando ele direto, as crises, elas sem nenhuma necessidade estão acontecendo, e esse ambiente realmente não é bom. É claro que não é bom. Por isso o BAP teve que, veja bem, eu não tenho contato nenhum com o BAP, eu não tenho informações, não sou jornalista, eu estou analisando a história, mas foi por isso que o BAP teve que realizar uma intervenção, teve que chegar para ele e falar assim, ô Boto, peraí, cara, que história é essa de Mickey aqui? Aqui o Flamengo não pode, naturalmente, fazer contratações assim, sem um nível de risco analisado. Não dá, e o Mickey ainda ia custar caro, tal como custou caro também o Juninho. O Flamengo pagou caro pelo Juninho. E esse investimento aí não se materializou. Mas o pior não é nem essa questão do lado financeiro, porque isso aí nos preocupa, etc. O problema é o rendimento dentro do campo. O Flamengo está sem um 9 ali. O Flamengo está com 9 adaptados. O Flamengo tem meias adaptados. E para piorar, ainda por cima, o Matheus Gonçalves foi vendido, que era um outro jogador que poderia compor muito bem aquele meio campo, no meu modesto entendimento. Sem que, na verdade, tenha vindo um outro jogador para o Flamengo. Então, o Boto, meus amigos, ele precisa entender que não é Vasco. Precisa entender que não é Botafogo. Precisa entender que não é o Fluminense. Quer dizer, em parte, né? Porque o Fluminense, ele traz jogadores conhecidos. O Fluminense não traz, assim, por scout, não. O Fluminense tem um trabalho bom na base. O Fluminense alterna juventude com experiência, mas traz jogadores conhecidos. O Flamengo não. O Flamengo quer trazer aí jogadores completamente desconhecidos, até das próprias torcidas dos times onde eles jogam. Então, companheiro Boto, olha, botei você aí com a camisa do Vasco, eu sei que você não é Vasco, eu sei que você quer fazer o melhor, só que você tem que fazer o melhor adaptando-se à cultura do clube. E tem que prestar atenção nessa história aí de reposição também. Porque pelo que disseram aí, e tomara que não seja verdade, você, companheiro, não vai trazer ninguém para o lugar do Gerson e vai fazer uma falta danada. Vai fazer muita falta. Essa história aí, não, bota o Plata ali pelo lado direito, não, bota o Luiz Araújo ali pelo lado direito, não tem um Cebolinha que pode compor outro lado, pode, não. O Gerson dentro desse elenco aí precisa ser substituído à altura. E você, Boto, precisa naturalmente envidar todos os esforços para trazer um jogador à altura, não um jogador que você imagine que vai alcançar a altura que nem o próprio familiar que mais ama esse jogador entenda que vai alcançar. Então, o problema do Boto é não adaptação à cultura do Flamengo. Espero que vocês tenham prestado atenção nesse vídeo. Hoje não tem live, amanhã sim
3 horas da tarde vai começar uma live, aí tem ali o react do jogo do Flamengo, vamos torcer, depois tem o jogo do Vasco contra o Botafogo, tem Galo e Bahia, nós vamos fazer 8h30, 9 de live, aquela live grande com todos os reacts, torcendo muito pro Mengão, secando, enfim, mas hoje à noite não tem live não, mas tem a live lá na Casa das Primas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e acompanhar ali pela Twitch, pela Kik. Um grande abraço para vocês, saudações rubro-negras. Deixa teu comentário aí, se inscreva no canal.